Então, estava na véspera de Pêssach e o marido estava andando pela casa, dando voltas, enquanto a esposa estava trabalhando. Aí agora você já está prestando atenção. Aí ela vira, o que que você está fazendo? Eu estou querendo ajudar, o que que eu posso ajudar? Olha, que você quer ajudar? Vai para a sinagoga, vai rezar, vai estudar. Tá bom. Ele vai lá, passa meia hora e ele está de volta em casa. Ela vira, o que aconteceu? Ah, cansei de ajudar. Vamos estudar agora, passar para as halachot de Ben Ish Leishto, entre o homem e a sua esposa. A gente fala bastante sobre Shalom Bait, sobre a paz, etc., mas existem regras muito claras que regulam como deve ser o Shalom Bait, quais são as obrigações, quais são os deveres, como a gente deve respeitar um ao outro, de maneira muito direta, a Halakha dita para a gente como deve ser esse comportamento. Óbvio que tem muita coisa que é subjetiva, tem muita coisa que é o dia a dia, mas a diretriz geral, a Torá coloca para a gente muito claro de como deve ser o respeito mútuo entre marido e mulher. É um assunto de interesse? Não. Total. Acho que não. Para mim, total. Então, a primeira coisa é falar sobre o shalom, a paz em geral. A paz não é mais alguma coisa. Então, eu tenho saúde, eu tenho parnassá, eu também tenho paz. A Torá coloca para a gente, para Parashat Kitavó, na ordem das brachot que a gente tem, por último a Torá coloca shalom. Por quê? Se a pessoa tem paz, ele tem tudo. Se ele não tem paz, ele pode ter tudo no mundo, mas ele não tem absolutamente nada. Se a gente for ver a última frase de todo o Talmud, de todo o Shas, ele diz o seguinte: Lo nitna Torá, ela lasot shalom ba'olam. A Torá não foi dada a não ser para trazer a paz no mundo. Então, se alguém usa a Torá como uma arma, se alguém usa a Torá como uma maneira de atacar outras pessoas, então, com certeza, o que ele está fazendo não é Torá. Não é o espírito da Torá. Então, o objetivo de toda a Torá é trazer a paz. A gente conclui a Amidah, ou seja, Shalom. A gente termina antes do Alei na Tfilah, Hashem Oz Le'amoiten, Hashem Evarech Etavo Shalom. A gente não para de falar da paz. Então, o objetivo de tudo é a paz. E quando a gente fala de marido e mulher, trazer o Shalom, conseguir conviver com Shalom, com paz, isso traz Shleimut, isso traz plenitude, isso traz principalmente a Shekhinah, presença de Hashem, ela paira entre o casal. Eu lembro que eu ouvi, quem me relatou que ele ouviu numa rupá, o rabino falou que esse casal possa ter em seu lar a presença da Shekhinah, mas não a presença da Shekhinah. Shekhinah significa vizinha, certo? Que tem a presença da Shekhinah, da presença divina, e não da vizinha. E da vizinha pode significar muita coisa, além da piada, mas dentro dessa casa a gente não tem que controlar ou pensar na vida dos outros. Dentro do seu lar é o lugar onde você constrói com segurança os teus valores, a tua família, e você se blinda de várias forças externas que tentam penetrar dentro do nosso lar. E essa ideia, na verdade, o Shalom Bait, ele tem esse propósito também. Todo aquele que consegue trazer a paz entre marido e mulher, então isso aqui é um passo mais ainda. Já é difícil conseguir manter dentro de casa. Ainda você vê uma pessoa que está sofrendo, esposa, marido, etc., você conseguir promover a paz entre eles, é uma coisa grandiosa. Mas é muito difícil a gente fazer isso. Mas, às vezes, dá para a gente amenizar as coisas, dá para a gente ajudar o casal a se esclarecer. Hashem não encontrou para si mesmo Kli, um recipiente para brachá, a não ser o shalom. Eu vou contar algo que aconteceu, que eu presenciei. Tinha uma pessoa que ele frequentemente vinha conversar comigo e normalmente era sobre parnassá, estava sem emprego, estava com emprego, não conseguia cobrir as contas, etc. E comecei a conversar com ele, com o papel de rabino, não como médico, mas tentar descobrir o que ele pode fazer espiritualmente para melhorar a vida dele. É que ele me comentou que ele tinha muitos problemas em casa e passou alguns meses, ele comentou para mim que ele resolveu, conseguiu amenizar pelo menos as coisas. Não vou entrar nos detalhes.
E aí, passou pouquíssimo tempo, acho que foi na mesma semana, ele conseguiu achar um emprego que, Baruch Hashem, pelo menos, ele está conseguindo pagar as contas dele, pagar as dívidas, etc. Então, eu vi claramente, era uma coisa que eu falei para ele, olha, me parece que você está, né, fazendo as coisas, cada dia tentando crescer, fazer mais Torá, mais mitzvot, mas eu estava tentando procurar o que será que pode estar bloqueando. Quem sou eu para dizer alguma coisa? Mas aqui diz, no Hashem não encontrou para si mesmo um kli, um recipiente para brachá, a não ser o shalom. Então, se às vezes está tentando de tudo e não está dando certo, fala, eu estou dando tzedakah, eu estou rezando, eu estou estudando. Às vezes, o fato que você não está bem em casa, com sua esposa, às vezes com seu filho, às vezes com seus irmãos, seja quem for, isso pode estar obstruindo a brachá de vir para você. Você quer brachá? Precisa ter shalom. Não, mas ele, sim, com certeza tem motivos e muito válidos, eventualmente, para ter uma briga. Mas a gente tem que conseguir achar um jeito de ultrapassar essas barreiras e saber que são barreiras que o Yetzer Hara coloca para a gente e trazer o shalom, promover o shalom, que é algo, talvez, das coisas mais difíceis da gente conseguir, mas isso é o que Hashem espera da gente. Se a gente quer brachá, a gente tem que conseguir trazer o shalom. Fácil. Ok. Como que a gente consegue, qual que é a diretriz da Torá para a gente conseguir o shalom? Por natureza, falando agora especificamente entre marido e mulher, homem e mulher, a própria Torá coloca Ezer Kenegdo. Ele viu Lotov Eyot Adam Levador. Não é bom o homem estar sozinho. A única vez na Torá que está escrito Lotov, não é bom. É Lotov Eyot Adam Levador. Não é bom o homem estar sozinho. É Selo, farei a ele, Ezer, uma ajuda, Kenegdo. Quer dizer, Kenegdo? Em oposição a ele. Então o cara fala, noivei. Você pergunta, contra quem? Mas é isso mesmo. Contra quem? Porque, por natureza, marido e mulher são opostos. Mas ainda, qualquer ser humano é diferente do outro. Assim Hashem fez o mundo. Então, como que você consegue, se a própria Torá diz que homem e mulher são opostos, se a própria Torá diz que todo ser humano foi criado com a face diferente, obviamente a maneira de pensar é diferente, então claro que vai ter conflito. Então, qual que é a sugestão da Torá? Qual que é a orientação da Torá para você conseguir ter shalom? Alguns dizem, cala a boca, abaixa a cabeça. Hã? Sim, querida. Tá bom. É uma maneira de sobrevivência. Mas não é isso que a Torá quer da gente. Comentários, alguém? Achar pontos em comum. Achar pontos em comum. O direito de ficar calado. Você já mostrou qual que é a tua fórmula. Você fica em silêncio e tá tudo certo. Certo? O casal que estava casado há 50 anos e perguntaram para eles como vocês conseguem. Falou, faz muitos anos eu recebi orientação e saí para andar 2 vezes por semana. Eu saio de segunda e terça, ela sai de quarta e quinta. Não tem problemas em casa. Certo? Eu entro, ela sai, ela entra, eu saio. Qual que é a orientação da Torá? O que a Torá diz para a gente? Complaciente. Amoroso. Então, tem muitas coisas. Amor, o que você falou? Achar pontos em comuns, valores em comuns, pensar nos filhos, qual que é o objetivo. Mas tudo isso, todo ser humano, ele é sujeito ao seu próprio ego. Então, por mais que nós tenhamos muitas coisas em comuns, normalmente aquilo que é diferente é o que vai se destacar. E o que vai se destacar vai ser a fonte e origem de conflito. Às vezes você pode concordar em 99% das coisas, mas aquele 1% incomoda. Então, o que você faz? Então, diz para a gente o Tânia, isso funciona para qualquer relacionamento, mas especialmente marido e mulher. Ele diz o seguinte, enquanto você viver, estou falando as minhas palavras, uma vida orientada a um material, você nunca vai conseguir ter amor verdadeiro. Se você vive uma vida em busca apenas de alimentar o seu corpo, de fazer as suas necessidades, o seu instinto, é impossível você amar uma outra pessoa. Poxa, Rabi, não dá para amar outra pessoa? Se eu gosto de viajar, eu gosto de ter dinheiro, essa é a minha vida. Eu não busco espiritualidade, não posso amar? Sim, é um amor próprio. Você ama a versão da outra pessoa que te agrada.
Até aí é uma extensão do teu próprio amor. Se aquela pessoa prover aquilo que você necessita, então você ama ela. Quando a gente fala de amor, aqui já falando de uma maneira genérica, a Avat Israel, não é que eu amo ele porque ele traz para mim coisas boas. Eu amo aquela pessoa porque eu gosto de conversar com ela, porque ela me dá carinho, porque ela me dá presentes. Isso não é amor. Se você ama alguém por ela te dar alguma coisa, então já não é um amor verdadeiro. É uma troca, é uma negociação. E a negociação continua enquanto vale a pena. Se de repente você vê que está perdendo dinheiro na empresa, você desfaz a negociação. O que você faz no casamento? Diz o Alter Rebbe para a gente, por isso é importante e é essencial a gente colocar valores absolutos na nossa vida. Valores que são além do eu, além do que eu quero, além do que eu preciso. Os valores são que eu estou aqui em serviço de Hashem. E aí a coisa muda. Por que muda? Todas as mitzvot da Torá, sem exceção, elas nos obrigam a gente, de alguma maneira, abrir mão do nosso ego, abrir mão do nosso conforto para Hashem. Por que você coloca tefilim? Você vai explicar que aqui tem os pontos da acupuntura e me faz sentir bem, me faz sentir conectado. Não sei, eu não sinto nada disso. Eu não tenho nada com isso. Eu faço porque Hashem mandou fazer. Simplesmente. Todas as mitzvot é porque Hashem mandou a gente fazer. No momento que você se acostuma a colocar isso na tua vida, que você está aqui a serviço de algo maior, você sai um pouco da tua zona de conforto, você sai um pouco do teu ego, você transcende e você começa a enxergar a vida de uma maneira diferente. Você casa porque Hashem quer que você case. E se é Hashem que quer que você casa, as coisas mudam. Por isso eu falo, as primeiras aulas que eu dou para noivos, que ainda estão naquela lua de mel, dois, dois passarinhos, duas pombinhas, etc., que é maravilhoso. Mas é importante você acender as velas de Shabbat. É importante você dar tzedakah. É importante você estudar a Torá todo dia. Sim, tudo bem, concordo, mas o que tem a ver com o meu casamento? Se você vive uma vida mundana, você vai ter conflitos eternos. Se você vive uma vida espiritual, você vai acreditar que o casamento é Hashem que inventou essa instituição. Você está aqui em serviço dele, e em serviço dele, nós dois juntos vamos lutar para conseguir o que a Hashem quer da gente, que é construir o lar com paz. Dá para a gente continuar nesse assunto por muitas horas, mas pelo menos dá o pensamento geral e como que a Torá realmente contribui na vida do casal 100%. A mulher é bom antes de E essa história. aprender a falar com as paredes. Vou falar isso. Você vai falar para ele. Eu esqueci agora o nome do Rabino, ele é falecido, mas a geração passada, ele era um professor, um mestre da Yeshiva, e os alunos viram uma vez que quando ele entrava em casa, antes dele entrar em casa, ele se arrumava. Normalmente, quando você está chegando em casa, você já tira o terno, já está pronto para tirar o sapato e jogar a meia por aí, tá certo? Estou falando de mim, certo? Você quer ficar à vontade. E viram que ele fez o contrário. Quando ele estava entrando em casa, foi aí que ele se arrumou. E aí perguntaram qual que é o sentido disso. Ele falou, olha, eu tenho certeza absoluta que a Shekhinah, a presença de Hashem, está na minha casa. Porque eu nunca briguei com a minha esposa. Eu nunca discuti com a minha esposa. Então, fora de casa eu não sei. Mas está escrito que um lar que existe paz, a Shekhinah está presente. Então, para a Shekhinah, eu preciso estar bem preparado. Quando você vai fazer a Amidah, quando você vai rezar, você precisa se vestir adequadamente. Então, para entrar em casa, ele se vestia melhor. Então, imagina você poder afirmar uma coisa dessas, com tantos anos de casado, sem fazer a técnica de 3 dias um está fora de casa, 3 dias o outro está fora de casa, e sim realmente conviver em paz, como que a Shekhinah está presente? Quem consegue afirmar uma coisa dessas? Então, uma das coisas básicas para a gente praticar se chama Ma'avir al-Midotav. O que significa isso, Shai? Passar por cima do ego. Do ego. Então, você tem Midot. Então, vamos supor, você é uma pessoa rancorosa, você é uma pessoa brava, você é uma pessoa orgulhosa.
Então, é muito comum, se você convive com uma pessoa, frequentemente, os teus pontos fracos, eles vão aparecer. Por isso você pode, às vezes, o cara namora por anos e anos, e tá tudo certo. Quando casa, de repente, fica difícil. Por quê? Porque quando você está por algumas horas ou por alguns dias com uma pessoa, é fácil você demonstrar apenas suas partes boas. De quem você gosta? Normalmente você gosta daquelas pessoas que trazem à tona as tuas partes positivas. Agora, tem gente que está sempre lembrando você das tuas fraquezas. Você gosta dessa pessoa? Normalmente você se afasta. Mas dentro de um casamento, isso vai aparecer muito. Os teus pontos fracos, eles vão aparecer. E vão, eventualmente, incomodar a outra pessoa. A pessoa tem que ser mavir amidotav, que esse é um trabalho da vida inteira, mas a pessoa conseguir superar o seu instinto de ficar bravo, de ficar nervoso, e qualquer outro instinto que seja negativo, a pessoa tentar ultrapassar, mavir amidotav. E não como muitos dizem, se eu estou bravo, eu tenho que gritar, porque senão vou guardar para dentro, vou ficar com trauma. A pessoa tem que se trabalhar todos os dias sobre os seus traços de caráter. Isso é algo essencial para a convivência, é algo essencial que a gente deve estar sempre trabalhando, estudando a respeito de como a gente deve superar as nossas dificuldades. Quem quiser olhar no Spotify lá atrás, a gente fez um ciclo sobre isso, mas uma vez sobre orgulho, outra vez sobre raiva, outra sobre tristeza, etc. Todas as coisas, quais são as diretrizes da Torá em relação a isso. Sábios, eles trazem uma frase que diz o seguinte: a pessoa deve comer e beber menos do que ela tem. Ou seja, se eu tenho condições de comer algo muito chique, de comer algo muito fino, eu preciso economizar nesse sentido. A pessoa deve se vestir de acordo com as suas posses. Então, se você tem mais, óbvio, sem extravagância, etc., já estudamos a Halachot sobre isso, mas você deve se vestir de acordo com as suas possibilidades. E você deve honrar a sua esposa e os seus filhos com mais do que aquilo que você tem. Ou seja, você economiza nos teus próprios prazeres, que é comer e beber, você come o necessário para você poder gastar mais do que você precisa, do que você tem com a sua esposa e com seus filhos. Então, às vezes, as famosas piadas do cartão de crédito, da mulher e etc., é comum e é orientação da Torá, a gente lechabed o avô que gufo, mechabdai o termo gufo. Você deve amar a esposa como seu próprio corpo, e você deve lechabed, honrar ela mais do que o seu próprio corpo. Honrar ela, aqui ele está dando um exemplo, que é você gastar mais dinheiro, literalmente, do que você pode. Então, se você vai dizer, está dando prejuízo, não tem prejuízo. Isso que vai trazer shalom dentro da casa. Você gastar mais do que você tem possibilidade. Agora, esse mais, óbvio que dentro de de bom senso, certo? Seus filhos e a esposa gostam de comer coisas finas. O cara não casou ainda, já está pensando no eu não sei a resposta, mas eu vou só concluir aqui a frase que ele diz. Por que dessa forma? Por que eu sou obrigado? Eu não pego para mim, por que eu vou comprar para ela? Eu não compro para mim, por que eu vou comprar para o meu filho? Claro, como eu falei, dentro de um critério, dentro das diretrizes da Torá, sem extravagância, etc. Porque a família depende de você. E você depende de Hashem. Quem está mais bem amparado? Por mais que você educa a sua esposa, seus filhos, que tem que depender de Hashem, mas o ser humano que está sendo o mediador entre a Brachá de Hashem e o que eles precisam é você. Então eles estão olhando para você. Então você tem que tratar eles com kavod e dar para eles aquilo que eles precisam. Mas eu estou economizando aqui tanto para, de repente, chegar e gastar numa coisa dessas? Você tem alguém que vai pagar suas contas. Você tem Hashem. Hashem vai te ajudar. Então, para de se preocupar. Eles dependem de você. Seja abundante. Ou pelo menos não seja mesquinho. E você depende de Hashem. Então, esse é o critério geral. Como você vai aplicar na prática? Se alguém, um filho, quer comprar uma coisa muito cara, será que o rabino está dizendo que tem que comprar? Claro, obviamente, dentro de um bom senso. Mas não seja mesquinho. Tem a famosa história de que uma vez chegou
chegou um homem muito rico. Ele estava contando que ele, Rabino, eu jejuo de sexta-feira, de domingo até sexta-feira, eu não como nada, eu rezo muito. O Rabino vira e fala para ele, você que é um homem muito rico, você tem que comer e fazer banquetes todos os dias. As pessoas acharam estranho. Que orientação rabínica é essa? Ele falou muito simples. Se ele jejua de semana a semana, o que ele vai dar para os pobres? Bom, se eu que tenho possibilidade, eu posso comprar e não compro, os pobres, nem isso precisa. Então, se você comer um banquete, você vai, talvez, para os pobres, você vai dar com mais abundância. Então, usando só a ideia de que, para a esposa, às vezes, para você mesmo, você está economizando, mas para os outros, você deve dar com abundância, obviamente, como eu falei, dentro de um bom senso. O dinheiro tem que circular também. Tá. Lula já tem que circular. Na Torá, eu vou te dizer, a gente tem a tendência, muitas vezes, de querer acumular. Por que a gente quer acumular? Para garantir. Então, tudo bem, você quer ter uma previdência, porque o Brasil não te paga aposentadoria, você quer ter um pé de meia. Então, faz parte daquilo que se faz. Você economiza um pouco para depois poder ter um gasto quando você não vai poder ganhar tanto e vai gastar mais, eventualmente. Dentro de uma razoabilidade, tá certo? Mas o instinto de querer acumular, isso é literalmente uma falta de fé. Se eu vou fazer porque é o comum aqui no Brasil, você não vai ter aposentadoria, você precisa. Então tá bom, você faz o necessário, como todo mundo faz. Mas você querer acumular, esse desejo de acumular, é literalmente uma falta de emuná. Hashem, ele fazia cair o maná todos os dias, por quê? A Torá fala, eu estou testando vocês, porque se só tinha o pão daquele dia, não tinha como acumular. Não tinha como eu ter mais do que você, porque se eu pegava mais, chegava em casa, eu tinha menos. Se eu pegava menos, eu tinha mais. Ou seja, não tem competição. Então, às vezes a pessoa quer acumular para mostrar para os outros. Às vezes a pessoa quer acumular porque ele quer se sentir seguro. Isso é literalmente uma falta de emuná. E mais uma coisa, está escrito que o dinheiro é como a água. A água parada, que no Brasil tá correndo, o que você tem? Dengue, tá certo? O dinheiro parado, ele não traz brachá. O dinheiro bom é aquele que circula. O dinheiro é uma coisa que ele vem e vai. A gente sabe que ele vai. Nem sempre você vê que vem. Mas se você quer que ele venha, ele precisa ir também. Então, essa mesquinhez, esse medo, isso não é algo saudável. Você gasta onde precisa. Não estou falando para você gastar onde não precisa. Mas você gasta onde precisa e você não pensa duas vezes se tem uma mitzvah que está chegando, se tem pensa que está chegando, Hashem vai mandar mais. E todo mundo sabe, isso é importante para o Shalom Bait, que se o dinheiro não entra pela porta, o casamento, como que é? O casamento sai pela janela, não é assim? Então, o tema dinheiro é um dos temas talvez mais comuns de motivos de briga dentro de casa, Deus nos livre. Porque se a pessoa às vezes não consegue sentir que ele consegue prover para a família, ele também se sente muito mal. E várias outras coisas, a pessoa precisa comprar alguma coisa, o filho quer comprar, a esposa quer comprar, ele quer comprar e não consegue, então isso é motivo de Deus nos livre de briga. Então, temos que falar sobre isso também, mas saber que Hashem, ele dá para cada um, a gente tem que rezar, tem que acreditar, e se você conseguir manter a paz, apesar de tudo, saiba que Hashem, ele não vai deixar faltar nada. Dizem que o famoso costume que no final da Rupá, você quebra o copo. Por que você quebra o copo? Para lembrar a destruição do templo. Al-Rosh Simchati, porque mesmo que você está agora no ápice da tua alegria, lembrar que a nossa alegria não é plena, infelizmente, porque ainda a gente está no Galut e o templo foi destruído. Mas a outra explicação é que você quebra e logo fala o Mazel Tov. Você deveria falar o Mazel Tov quando colocou o anel. Mazel Tov, vamos cantar o Mazel Tov agora. Não, você deixa lá o anel, faz as brachot e depois quebra o copo, aí você fala Mazel Tov. Aí todo mundo canta Mazel Tov. E a ideia é de que você tem que saber que dentro de casa, às vezes as coisas se quebram. Mas você tem que levar na boa. Tem que falar Mazel Tov. Então, se às vezes alguém dentro de casa quebra um prato, ou quebrou um enfeite carésimo que você tinha, etc., normal da gente ficar chateado, ficar bravo. Mas, já de antemão, logo no início do casamento, você quebra e diz, mas quebrou, que seja isso.
que seja esse o problema. Então, às vezes, quebra uma coisa dentro de casa, alguém gastou dinheiro e se deu mal, alguém comprou no Mercado Livre e não veio, não entregaram, você perdeu dinheiro, fez um investimento e, infelizmente, era um golpe. Então, você pode falar, não, é um trouxa, como você caiu? Ou uma trouxa, né? Como você caiu? A gente fica bravo. Então, tudo isso, aqui, a Torá fala para a gente ter o cuidado de saber que a brachá vem através do shalom. A Alahá traz para a gente algo interessante. Na véspera do Shabat, o marido ele tem a obrigação de lembrar a todos, Shabat está chegando, vamos lá. Então ele deve falar, por exemplo, quando o Shabat está quase se aproximando, ele vira e fala, vocês fizeram o Eruv, aqueles que fazem Eruv, etc. Vocês acenderam a vela? Então, a obrigação dele lembrar as coisas, normal. Está chegando a hora, todo mundo deixa para o último instante, então o marido ele tem que lembrar. Diz Agmará, tsarich lemembrinhu benichuta, que reichid kablinu minei. Você deve falar isso benichuta, com calma. Não, mas é Shabat. Shabat está chegando. Shabat não vai esperar. Se você não acendeu a vela, não vai poder acender depois. É verdade. É urgente. Mesmo assim, você deve falar com tranquilidade. O Shabat não é motivo de você brigar. Todo motivo que você acende a vela de Shabat é para quê? Trazer o Shalom. Você chega e fala, não esquece de acender a vela. Tá certo? Não tem absurdo maior do que esse. Você pega a vela que foi feita para trazer paz e se torna um motivo de briga. Você tem que lembrar de acender a vela. Mas mesmo quando é algo religioso, um motivo muito válido, mesmo assim a própria Halachá diz que você tem que lembrar, mas você tem que lembrar com tranquilidade. Por quê? Porque caso contrário não funciona. Se você quer que te ouçam, você tem que falar com calma. Então não funciona você brigar, certo? Você já viu quando você vira para, você já viu alguma pessoa que ela tá brava, você vira e fala: "Calma! Para de gritar". E você grita, você grita para o outro parar de gritar. Tá certo? A gente sabe que não funciona. É instinto normal do ser humano querer às vezes lidar com as coisas com a força, mostrando autoridade. Então, a Halachá já diz pra gente, assim você não vai conseguir. Se você quer que eles te ouçam, você deve falar com benihuta, com tranquilidade. Don't panic. Count to 10. Conta até 10 e depois você fala. Then panic. Then panic. Mais ainda, olha como a Torá enxerga a psicologia humana, ela diz o seguinte: se você fizer de uma maneira de autoritária, mais do que o necessário, você é capaz de causar, como se chama, backfire, o efeito contrário. Por quê? Você vai perguntar, vocês já fizeram, e sabe, esqueci de falar, tirar uma cera, em Israel você tem que pegar as frutas para que elas se tornem kasher para você comer, você tem que tirar uma cera, a parte do Cohen, a parte do Levi, etc. Então você tem que lembrar também. Você vai chegar bravo em casa, e aí perguntar, fizeram? O que a pessoa vai fazer para se livrar de você? Sim. Vai dizer que fez, e pronto. E você, ao invés de garantir que foi feito, você causou efeito contrário. Não só que não te escutaram, passaram a mentir. Isso é uma psicologia muito profunda, muito interessante, da gente saber que, às vezes, eu vou ser autoritário, aqui quem manda sou eu, vou colocar limites. E aí o que acaba, às vezes, acontecendo você acaba causando que a pessoa, de tanto medo, ela vai mentir para se safar e não ter as consequências. E aí, então, você acabou de criar um mentiroso dentro da casa e aquilo que você queria que tivesse sido feito não aconteceu. Então, eu sempre vejo isso na educação, escuto bastante, leio bastante sobre educação, e sempre vai escutar uma opinião falar, não, você está sendo muito duro, você tem que ser mais leve, você tem que amar, e você tem que aceitar, parará. Aí depois você escuta outro livro, você lê lá, não, tem que impor limites, você tem que colocar, é importante para a vida, e etc. E, na verdade, a educação, acho que o talento da educação, o mestre da educação é aquele que sabe exatamente equilibrar entre chesed e gevurah, entre bondade e severidade. Esse é o exercício. Você vai ler um livro e falar, não, seja mais chesed, porque o autor ele é mais a favor do chesed. Você vai ler outro e vai falar, não, seja mais gevurah. Essa é a sabedoria
do mestre é ele saber que a Torá exige os dois. Tem que ter limites, tem que ter, ao mesmo tempo, tem que ter chesed, tem que ter... Ver como Hashem lida com a gente, certo? Tem consequências, mas tem tchuvá. Então, essa é a sabedoria. Isso é muito difícil e esse é o trajeto, esse é o esforço do dia a dia, a gente conseguir saber quando aplicar chesed, quando aplicar gvurá. Com qual pessoa, eventualmente, o chesed vai funcionar, com qual pessoa o gvurá vai funcionar. Isso é o trabalho do dia a dia. Eu vi uma aula a respeito explicando que quando o marido chega em casa e a mulher vai reclamando com ele, qualquer coisa. Então ele encara isso como uma ofensa, afronta para ele, não, uma ofensa para ele, porque o marido, quando vai casar com a mulher, ele toma a responsabilidade de cuidar de tudo. E quando ela reclama, não está bom aqui, não está bom ali, ele se sente culpado, responsável. Culpado e que está falhando. Então, muitas vezes, ele volta um pouco mais nervoso, mais bravo. Agressivo. É interessante. A Torá coloca... Isso tudo aqui é teoria. Na prática, tudo lindo. Não vai dar tudo certo. A piscina está morninha. Uma das coisas que hoje se confunde bastante, os valores, e se fala, não, mulher tem que trabalhar, é bom, ela está no mundo dos negócios, e hoje muitas mulheres, etc. Tá tudo bem, não tem problema nenhum, a Torá não fala nada contra, se a mulher precisa ajudar na parnassá em casa, que trabalhe, tá ótimo, tá tudo certo. Mas a gente lembrar que a natureza do marido, a natureza do homem é dar. A natureza da mulher é receber. Você vê isso na concepção de um bebê, e você vê isso na Guemará, que diz para a gente, por exemplo, que o homem ele traz o trigo e a mulher transforma o trigo em halá, tá certo? Então o marido traz o dinheiro e aquele dinheiro ela consegue racionar, mesmo no momento de dificuldade, a mulher consegue transformar o resto do Shabat numa sopa e da sopa vira, certo? E consegue, às vezes, mesmo em tempos difíceis, a mulher tem esse talento de conseguir direcionar para cada um aquilo que ele precisa. Quando um homem ele não consegue dar, ou ele se sente ameaçado, ou ele se sente criticado por não dar, isso é uma afronta, ou é uma ofensa para a natureza mais forte dentro dele, que é de doar. O homem quer dar. Se ele não consegue dar, ou ele sente que dentro da família alguém está criticando ele porque ele não está sendo bom o suficiente, ele não está trazendo, seja o que for, seja dinheiro ou qualquer outra coisa, afeto, amor, carinho, etc., para o homem isso é extremamente ofensivo. Então, às vezes, ele responde, né, com agressividade. Por quê? Porque o homem, ele quer dar. Essa é a natureza. Fala. Uma vez, ele falando justamente sobre o relacionamento, tanto com a Shem quanto com o próximo, né? Horas que aquece, horas que curar e saber quando é cada um. Acho que no final ele falava, mas em algum momento a gente não sabe, a gente está na dúvida, será que aqui aquece, curar, não precisa decidir? Então, apela para o resto. Boa, muito bem falado, muito bem falado. Muito bem falado. Que quando a gente está na dúvida se você deve ser mais rigoroso ou mais bondoso, se você realmente está na dúvida, então peca por excesso. Melhor pecar por excesso do que pecar por falta. Boa. Especialmente hoje em dia. E uma coisa muito importante, só para concluir, a Torá fala para a gente, faça para você um rabino. Rabino não é somente aquele que vai responder perguntas da Halachá, isso a inteligência artificial talvez possa um dia substituir, certo? Mas é importante que ambos concordem entre si de ter um mentor. Porque quando você chega numa encruzilhada, quando você chega numa situação onde você fala, tentamos, discutimos o assunto e cada um está achando algo diferente. Aonde meu filho vai estudar? Discutimos, falamos. Assunto extremamente importante, como a gente falou, é o Shabat, é o futuro do nosso filho. E ambos estão muito interessados no melhor para o filho. Onde vamos morar? E assim por diante. Então, que tenham um rabino, que ele tenha aquilo que se chama Dat Torah. Ele tem o conhecimento, ele está alinhado com o pensamento da Torá. Ele vai poder avaliar, e ambos, e aqui como eu falei no início, como é importante ter a Torá dentro do nosso dia a dia, e saber que
quando você consulta um rabino, ele é um rabino que você preza, você vê, reconhece a grandeza dele, nas atitudes dele, você vê que é uma pessoa que busca paz, você vê que é uma pessoa que tem conhecimento, não só conhecimento teórico, conhecimento prático, uma inteligência emocional, sabe enxergar o que está acontecendo. Então, que ambos recorram a esse rabino, discutem, cada um coloque seus argumentos, e já de antemão ter um documento assinado, não precisa ser na prática, mas já ter esse compromisso de que aquilo que ele falar é o que Hashem quer da gente. Porque, de novo, quem inventou o negócio chamado casamento foi Hashem. E Hashem dá para a gente as diretrizes. Quando você não consegue resolver sozinho, não tem que ter vergonha de ir e pedir ajuda. Isso é algo que ao longo dos milênios sempre aconteceu. Aaron a Cohen, o que ele fazia? Não só que ele não só esperava que as pessoas viessem até ele ativamente ia procurar como ele poderia ajudar os casais. Benish leistó, a gente fala todo dia, aquele que traz paz entre o marido e a sua mulher. Então, faz parte do rabinato, faz parte que um líder, ele lide com isso no dia a dia. Então, não tem vergonha nenhuma, e é muito difícil para a gente querer expor, para fora a gente está um casamento maravilhoso, todo mundo acha, não, eu vou ter que ir lá no rabino e contar o que acontece dentro de casa. Eu vi a frase do rabino Jacobson, ele fala, eu não conheço famílias normais, ou pessoas normais. Os únicos normais são aqueles que eu não conheço. Ou seja, o ser humano, quando você chega um pouco mais próximo, você conhece um pouco melhor, você vai reconhecer as falhas dele. Não tem que ter vergonha disso. Hashem criou, e ele sabe que Ish e Ishá são duas coisas contrárias. Mas ter um mentor é algo que literalmente salva vidas, salva casamentos. Porque na hora que ele fala, você chega e fala, olha, é isso ou é isso? Ele fala, olha, ouvi os dois lados, eu acho que deve seguir o caminho A. Ambos vão com o coração pleno, sabendo que vai ser melhor para o nosso filho colocar na escola A. Vai ser melhor para a gente morar em lugar A, mas eu não queria. Tudo bem, mas se é o que Hashem quer de mim. E eu tenho Hashem como prioridade na minha vida. E eu sei que eu preciso estou aqui na vida para servir Hashem. Então eu procurei alguém que representa a Torá, que representa Hashem. E ele me falou, faça isso. Então acabou. Não tem que discutir. E resolveu. Assunto encerrado. Já quando você não vive a Torá, você não tem alguém que vai te falar algo absoluto. Você vai perguntar para um psicólogo. Ele não tem como te dar uma resposta em relação a isso. Mas aquele que está representando a Torá, Hashem dá para ele uma força que a voz dele, a palavra dele, é a palavra de Hashem. Então, se você ouve Hashem falando para você, vai morar aqui, eu não quero. Tá bom, mas Hashem quer que eu more aqui. Acabou, está resolvido. Então, da Torá é algo... Hã? Hashem é o nome da mulher? Então, isso é muito importante. Então, às vezes, dá para já decidir isso de antemão. Antes de casar, vocês já definirem quem é um rabino. E se não, mais tarde tem que procurar um rabino. E tem que achar um rabino que vai ser bom para os dois. Ah, não, mas aquele não gosta, porque ele fala sempre o teu lado. Não, aquele não gosta, porque ele sempre fala... Pode gerar uma briga também. A gente tem que saber que a Sela Harav, aquilo que o Rav ele fala, se ele realmente é um verdadeiro Rav, que ele representa a Torá no seu dia a dia, então aquilo, a palavra dele é a palavra de Hashem. E aí o assunto se encerra. Bom dia a todos. Ficou, Yaravi? Foi a violinista do telhado. Né? Tem uma discussão, fulano falar, não sei o que, não sei o que. Eu, Rabi, falo, você tem razão.